gente já vai direto para o nosso próximo entrevistado, que é o Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER, que está nessa quarta-feira aqui com a gente. Muito bom dia para você, professor. Bom dia, Lé. Bom dia, Isa. Prazer sempre estar com vocês aqui. Prazer. A gente vai um pouquinho lá fora, né? Porque a gente começa falando de um assunto que mexe com a economia, né, da Europa. O Reino Unido anunciou que vai impor uma taxa temporária de 25% para taxar lucros de empresas de gás e petróleo. O anúncio foi feito pelo ministro das Finanças, que acusou as empresas de estarem tendo lucros extraordinários somente pelo aumento dos preços das commodities e não porque estão assumindo riscos ou propondo inovações e mais eficiência. E o que isso significa para a economia do país? Qual que é o reflexo que pode ter também para outras economias? Agora todo mundo quer dar subsídio. Isso é uma coisa que deve acontecer. O Rishi Sunak, que é o chanceler, ele deixou claro que existe um interesse de aumentar esse subsídio numa forma de 5 bilhões de libras esterlinas. Por isso que ele está aumentando de 40% para 65% os impostos. Agora, isso pode ser o que a gente fala em inglês, até falar o que pode ser um backfire. Por quê? Porque o fato de você dar subsídio justamente para tentar melhorar a conta de energia dos britânicos, isso pode aumentar o consumo ou o consumo não arrefecer. A economia do Reino Unido está com uma inflação de 9%, um desemprego de 4%. Você dando mais esse subsídio, é possível que no final das contas a demanda por consumo não se arrefeça. E não vamos esquecer, a União Europeia, junto com o Reino Unido, já decidiram que vão cortar as importações em 2/3 da Rússia. Então, no final das contas, o que você tem? Você tem uma oferta menor e alguns países dando subsídio para as famílias continuarem podendo pagar. E se você continua podendo pagar, veja, ninguém está falando que não deve dar, mas é que a oferta, a demanda acaba se ajustando. Se eu continuo dando subsídio para você continuar consumindo, o que eu quero dizer que isso aqui pode ser um backfire, ou seja, dar um tiro no teu pé. O preço do combustível continua subindo mais ainda, o preço do petróleo continua subindo mais ainda. E ainda a gente tem que levar em consideração a abertura da economia da China. Ou seja, o lockdown está sendo relaxado, está sendo flexibilizado de certa maneira. Então você tem 2 pontos aí que mostram que a demanda por petróleo vai aumentar na China e que a oferta por petróleo vai diminuir vindo da Rússia, e alguns países já estão até discutindo aqui no Brasil também de oferecer subsídio, etc. Mas o subsídio aí de aumentar a taxação da BP, que era a antiga British Petroleum, e as petrolíferas do Mar Norte, isso pode acabar afetando, indo justamente ao contrário. O preço do petróleo acaba subindo. Por quê? Você dá mais dinheiro para a população para pagar a tua energia, você não reduz o consumo da tua energia. Pelo contrário, você pode manter e aumentar o consumo da tua energia e de barril de petróleo e de gás natural. Como oferta menor, tem mais inflação, ou seja, tudo aquilo que eu te dei de subsídio, eu vou te tirar com taxa de juros lá na frente. Então precisa tomar cuidado, que é aquela coisa, você puxa um fio, justamente do emaranhado de fio, vem um monte de coisa junto. A gente entende, você entende que é necessário uma política social, etc., mas também não vamos esquecer que toda e qualquer política social, primeiro, isso todo mundo sabe, qualquer economista sabe, não existe almoço de graça. De alguma maneira, o valuation dessas empresas pode ser afetado. Segundo, se eu não diminuir o consumo, dado um cenário de choque de oferta, o preço vai continuar subindo. O preço vai continuar subindo, então todo aquele subsídio que você me deu, eu vou precisar de mais subsídio ainda para pagar um preço do petróleo que está mais alto. Então, não pode sair na calada da noite, dando subsídio à torta direito, achando que isso vai ajudar a população. No final das contas, pode ser inócuo e prejudicar as contas públicas, que no caso do Reino Unido não é um problema tão grave. Mas é óbvio que em algum momento o Brasil vai perceber, vai querer tributar a Petrobras de alguma maneira, ou usar os dividendos dela, e isso vai acabar fazendo com que o consumo de petróleo
seja, pode até prejudicar o mercado de etanol, o consumo de petróleo continua cada vez mais forte e numa oferta cada vez menor. Tanto é que já estamos com problema de refino aqui em relação ao diesel, né, Isa? Exatamente esse ponto que eu queria chegar, né? Que assim como o Brasil, né, no Reino Unido, os políticos estão ali consultando o setor de energia para impulsionar a reforma do setor e garantir também o preço pago pela eletricidade, para que caso reflita ali nos preços, nos custos de produção. Em quanto tempo que isso pode ser implementado lá em Londres e qual que é a semelhança aqui no Brasil? Veja, aqui no Brasil a gente está querendo fazer alguma coisa para tirar do teto de gastos. Quer dizer, eu não sei para que está acontecendo esse teto de gastos. O teto de gastos já acabou. A gente fala essa bobagem aqui, de jure não acabou. Mas, de fato, já acabou, já fizeram um puxadinho, fizeram uma cozinha, fizeram outro quarto, um quarto para empregado, um quarto para o cachorro. Não tem mais teto de gasto. Tudo se tira teto de gasto. É a mesma coisa que eu perguntar para você. Olha, mas o Lula falou que vai romper o teto de gasto. Sim, mas já não existe mais teto de gasto. Nós já falamos aqui ad nauseam. O problema de você romper o teto de gasto é que eu dei muito calote na minha vida. A inflação no Brasil de 1980 a 1994, já falamos, foi de 12 trilhões percentuais no Brasil. O Brasil não gosta de credibilidade. Se você continuar emitindo moeda, querer estourar o teto de gasto, a curva de juros estipa. A curva de juros estipa, todo aquele benefício que é do povo, que é aquela coisa, vai ter de novo o efeito deslocamento. Aumenta a taxa de juros, investimento e consumo cai. Então não adianta querer cortar teto de gasto. Ninguém aqui é filho de sete peles que não quer aumentar o teto, que não quer aumentar o investimento. Chegou a hora, mais do que evidente, de tentar cortar despesas. A gente sabe, despesa é vida, gasto é vida, isso já não cola mais, isso já passou. A gente já não deveria estar nessa discussão. E o que se discute aqui é justamente dar um subsídio, de novo, tirando fora do teto de gastos. Ou seja, ou você responde, ou você leva em consideração esse teto de gastos, ou reformula de alguma maneira, porque senão, justamente aí que o risco fiscal aumenta no momento de eleição. Ah, mas a eleição vai ser polarizada? Veja, toda eleição é polarizada. Essa eleição está com um cara que vai ser violenta. Ela não vai ser polarizada, ela vai ser violenta. E é uma coisa, não é... Quem tem minha idade lembra, nós não estamos falando aqui de Maluf versus Covas, que era uma briga, era engraçado. Nós estamos falando que o negócio é pesado. Vamos sair na rua e vamos brigar. Agora, o gringo vê um negócio desses e fala, meu Deus, eu já ganhei 40% em dólar aqui, o que eu vou continuar fazendo? Sabendo ainda que você quer fazer subsídio, furando de novo, quer dizer, furando não, né? Você fura só uma vez, mas dando mais uma cutucada no teto de gastos. Mas fazer bem é bom, isso levanta arquibancadas. E cada vez que você levanta arquibancadas, e o que ganha a eleição é sempre a economia. Mas os agentes econômicos estão atentos. Cada vez que você faz uma coisa dessa, a curva de juros estipa, não tem jeito. Não tem como. Não é o Banco Central que vai decidir se vai subir juros ou não. Eu decido por ele se eu subo juros de 2, 3, 5 ou 10 anos e aí eu tiro toda a graça que o governo está tentando fazer para a população. Mas tenta explicar um negócio desse, fica complicado. Então, se você vê que um país berço do liberalismo, Reino Unido, fazendo uma coisa dessas, isso salta aos olhos e era música para os ouvidos dos populistas de plantão do governo atual querer dar algum subsídio para segurar. Mas esse subsídio, que nem eu te falei, pode sair pelo contrário. Você acaba consumindo mais, a oferta menor, o preço aumenta, isso daí não vai ter fim, esse saco não vai ter fim, o dinheiro parece que não tem fim. Ah, mas é fácil, é só emitir. Ah, gente, pelo amor de Deus, eu já estou acima dos 50, eu não aguento mais essa história de vamos emitir teto de gasto. Isso não funciona. Vamos voltar agora para a Argentina? Essas políticas absurdas? Dumas, nós podemos contar com recessão na economia mundial e crescimento no Brasil? Eu acho que recessão não. Crescimento menor, sim. O Brasil, ele está anabolizado esses 2 trimestres aqui, é aquela coisa. E nem a gente sempre fala, você vai no casamento, você toma uma taça de Prosecco. Você vai e toma a segunda taça do Prosecco, você sente sexo. Você sente que você está bem, que você é dançarino. É isso que provavelmente vai acontecer com o Brasil nesses 2 trimestres. Os dados vão ser bons,
Por quê? Porque saiu o INSS, saiu o Fundo de Garantia, o INSS para aposentado e pensionista, então o PIB vai ser bom, o câmbio vai apreciar. Mas terceiro e quarto trimestre, nós vamos pegar em cheio a política monetária contracionista, o impacto da política monetária contracionista. Agora, no ano que vem, veja, você tem os Estados Unidos, a curva de juros, ela já inverteu. Toda vez que a curva de juros dá uma invertida, mostra o quê? Olha, estamos chegando próximo, já sabemos até onde o Banco Central Federal Reserve quer ir, chegando lá ele começa a baixar. E cada vez que a curva de juros inverte, é um indicador antecedente de recessão. Eu acho que recessão não, mas um crescimento bem menor também, porque essa coisa da guerra da Ucrânia não acaba tão cedo. Tá? Vai demorar muito tempo isso daí. Então é provável que, por enquanto, eu não vejo recessão mundial, mas eu vejo um crescimento do Brasil da ordem de 1,2, 1,3 esse ano, mas menor o ano que vem. A não ser que enfim, não tem muito o que eu fazer. Eu tenho problemas estruturais que já estamos cansados de ouvir, e o Brasil praticamente não cresceu nos últimos 10 anos, cresceu 0,1%. E é isso que a gente tem, ou seja, se a gente falar do longo prazo, o fator produtividade total dos fatores, a educação, saneamento básico, eu já estou entrando não no curto prazo, né? Eu já estou falando do longo prazo. Eu não estou vendo essas coisas acontecerem, principalmente um plano que muita gente fala, olha, o Brasil precisa de mais investimento em educação. Discordo diametralmente. O Brasil é um dos países que mais investe em educação no mundo, em percentual do PIB. Mais de 5,5% do PIB. Só que vai justamente para a universidade, ao invés de ir para o ensino fundamental. O que dá voto? Universidade ou ensino fundamental? Se você pegar todos os países da OCDE, você pega a Coreia, Estados Unidos, Finlândia, etc., o Reino Unido, você vê que a maior parte dos investimentos, primeiro, eu não sou expert em educação, mas a primeira coisa que eu faria é vamos ensinar o moleque a ler e escrever. E depois, com o tempo, a gente solta e ele vai para a universidade. Não, o Brasil dá mais dinheiro para a universidade, que é aquela coisa. Gente, mas dado que nós não temos o saneamento básico, principalmente na região norte, que nós já falamos aqui, veja, nós temos doenças ainda de crianças que atrapalham a plasticidade do cérebro do menino, da menina. Ou seja, ele está neurobiologicamente afetado pela falta de saneamento básico e não vai conseguir levar a uma universidade. É melhor um ensino técnico e pelo menos um fundamental do que forçar e continuar investindo em universidade. Mas querem colocar mais dinheiro. Não estou nem falando em corrupção. Eu estou falando de pelo menos uma má administração, uma administração populista de querer colocar dinheiro mais em universidade do que no ensino fundamental e no ensino médio. Discussão longa, vamos continuar daqui a pouquinho, porque eu preciso chamar a Débora, que está no evento aqui em São Paulo. Ela vai trazer mais informações para a gente. Eu vou pedir, então, para o Dumas continuar aqui com a gente, que a gente já volta a falar sobre esse assunto, que é bem polêmico. Então, vou chamar a Débora, que está no evento em São Paulo, a Vortex, QR tokenizadora, que é aí a primeira tokenizadora regulada pela CVM do país, né, Débora? Olá! Isso mesmo, viu, Isa? Tudo bem? De volta aqui com vocês para poder falar que, ó, já foi dada a largada, já foi dado o start aqui na Vortex QR tokenizadora, né, nessas operações que vem trazendo realmente o futuro, né, dessas negociações, dessas transações, é o processo de materialização, né, de toda essa transformação digital que a gente tem visto, tem acompanhado, né, tem acontecido no mercado de capitais aqui brasileiro. Lembrando, né, que a primeira, como você falou, que está realmente regulamentada pela CVM, foi todo um processo para poder passar por essa regulamentação, né, eles explicaram isso agora há pouco aqui, né, além de toda a apresentação que foi feita durante essa manhã, em um teatro aqui que fica na Avenida Faria Lima, que é o coração financeiro, inclusive, aqui, né, de São Paulo. Eles deram todos os detalhes desse processo, dos testes que foram feitos, inclusive, antes, né, de começar realmente essa operação. Alguns fundos que já estão sendo tokenizados, já estão sendo disponibilizados, também estavam aqui presentes, explicando um pouco desse processo, explicando um pouco da simplificação desse processo a partir de agora, a partir de uma plataforma digital, que também passa a trazer um pouco mais de liquidez para os investidores, né? Isso agiliza muito mais o processo. É a facilitação realmente de todo esse processo, ou seja, é uma operação que, além de inovadora, claro, se torna um marco
né, para as operações aqui do nosso mercado de capitais brasileiro. Então, assim, a partir de agora já foi oficializado, já foi dada a largada, a gente já conversou aqui com todos os, né, as pessoas que são responsáveis, inclusive, tanto pela Vortex como pela QR também. Então, aqui, o pessoal do Itaú BBA que também deu largada nisso, já está, né, foi uma das primeiras a inclusive, já dar largada na tokenização aí de alguns ativos. Então, é um marco, porque a gente passa a ter agora para os investidores uma plataforma digital que facilita muito mais essas transações, né, de ativos tokenizados, só que de forma regulamentada pela CVM. Então, a partir de agora, dada a largada. Amanhã a gente vai trazer aqui com mais detalhes para vocês tudo que rolou aqui nesse lançamento aqui da Vortex QR tokenizadora. Eu acompanhei tudo, conversei com várias pessoas, com o Pablo Spaia, que estava aqui também, inclusive, né, fazendo a apresentação aqui do evento, né, e ele também conversou com a gente, falando sobre a importância desse momento, a importância de trazer, inclusive, mais segurança para os investidores. Lembrando que a gente tem passado por um momento macro em que os criptoativos, né, enfrentam um momento um pouco mais difícil, então isso também foi abordado aqui, né, então é muito importante, foi um dia de, com certeza, que se transformou, né, com certeza, no marco aí para o mercado imobiliário aqui brasileiro, com o lançamento da Vortex QR tokenizadora aqui em São Paulo, viu, Isa? Tá certo, Débora Oliveira, muito obrigada pelas informações, ela que está ao vivo para a gente aí, direto desse evento tão importante, vai trazer mais informações ao longo da nossa programação. Bom trabalho para você, Débora, até mais. Até mais, Isa. Obrigada. Bom, agora eu volto aqui com o professor Roberto Dumas, que estávamos num ponto bem interessante, inclusive era um ponto que estava sendo discutido anteriormente com o nosso entrevistado que veio aqui, o Renan Silva. A Salete trouxe esse ponto também em relação ao corte do orçamento. A gente tem o Dumas aqui com a gente. A gente tem a gente tem de volta aqui Dumas e Salete, então, para discutir esse ponto, justamente que a Salete estava abordando ali, que o presidente Bolsonaro bloqueou mais de 8,2 bilhões do orçamento, por conta ali, com a justificativa que o decreto é assegurar o cumprimento do teto de gastos, né, que a gente estava debatendo agora, para que as despesas não excedam a inflação do ano anterior, afetando aí setores importantes como educação. Salete também estava debatendo em relação a esse corte na educação, de que não haveria investimentos, e agora Dumas trouxe esse ponto que há investimentos, porém é focado ali de maneira errada, né? Seria mais uma maneira de gerenciamento desse orçamento, né? A falha, então, não seria o volume do orçamento, e sim o gerenciamento desse orçamento, né, Dumas? Então, nisso tem a PEC que propõe o pagamento de mensalidade da universidade pública. Isso você acha que seria uma solução? Você é a favor dessa PEC? Não. E outra, você corta alguma coisa para dar bolsa caminhoneiro, ou seja, são minorias organizadas prejudicando maiorias desorganizadas. Quer dizer, é óbvio que não. Não tem o menor cabimento acontecer uma coisa dessa. Você corta, fala, estou cortando saúde, educação, etc., mas vou dar para o outro lado a universidade. Está tudo errado. Está absolutamente tudo errado. O que a gente vê é o governo, ou seja, nós temos sempre um plano de governo, não existe um plano de Estado. Plano de Estado, não quero ser China, não quero ter um plano de 5 anos, mas ninguém tem um plano para 2 anos, é tudo para agradar o próximo, e é óbvio, está todo mundo querendo ganhar a eleição. Isso fica complicado administrar, isso fica complicado achar que, olha, vamos entrar num crescendo e a economia vai crescer, Não, quando você acha que você vai crescer, você toma de pancada no meu PIB potencial, toma um voo da galinha. E aí vem essas coisas aí, essas PECs de querendo furar o teto, e depois fala, não quero furar o teto, então vou cortar a educação e saúde. Ah, gente, pelo amor de Deus. A emenda parlamentar pode. Coisa para caminhoneiro pode. Ah, mas o caminhoneiro é importante, professor também não é importante? Então, quer dizer, quem grita mais ganha mais. Só que, como a gente sabe que o nosso modal é 60% estrada, não estou defendendo esse ou aquele. Mas, no final das contas, não existe almoço de graça. Alguém tem que pagar por tudo isso. Quem tem que pagar? Ora, aquele que consegue gritar mais alto ganha. Então, mas aí a educação sempre fica para trás, principalmente a educação fundamental, que é o que a gente não vê aqui sendo investido corretamente. Porque dinheiro é o que não falta. Não é essa coisa, não tem dinheiro. Ora, corte alguma coisa. Faça uma PEC para cortar o que é obrigatório.
O fato de ser direito adquirido não transforma as coisas infinitas. É meu direito, sim, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O que nós vamos fazer? Emitir moeda? Faça uma PEC para cortar direitos adquiridos. A vida é assim. Veja a PEC da Previdência. Como é que pode? Estava numa vez numa festa da minha prima, vou me aposentar com 50 anos. Eu falei, o que você vai fazer até os 75 anos? Ou seja, a expectativa de vida do homem mudou. A expectativa de sobrevida vai até 76, até 80 anos. Não tem cabimento você se aposentar com 50. Ah, mas é meu direito, eu paguei. Sim, mas você não trabalhou, você não recebeu por isso? Então, teve a proposta, a reforma da Previdência, etc. Tal, mas tem muita coisa para ser feita ainda, mas é que nem eu digo, nós estamos girando em círculo aqui, não estamos chegando. O negócio, você tem um plano de governo que busca sempre, todo mundo, a reeleição ou a eleição novamente de quem foi presidente, do que um plano sério, consistente, com economistas por trás, porque vamos pensar, a economia é a coisa mais simples do mundo. A política é que atrapalha. Bom, mas se a política atrapalha, então não adianta ser. Não, economia é simples, eu te dou 2 livros, você mata tudo. Só que tenta fazer isso, que não vai levantar arquibancada e você não vai ser reeleito. Pronto, aí atrapalha. Fica esse problema que a gente vê aí, esses penduricalhos aí que ficam aparecendo, vão fazer uma PEC para ajudar esse ou aquele, irmão caminhoneiro Shell, fica complicado essas coisas. Dumas, é interessante, nós estamos falando em programa, em projeto, nós estamos aí há 5 meses das eleições, 6 meses das eleições. Você teve a oportunidade de conhecer ou ter recebido algum programa de governo com políticas estabelecidas, pensadas, eleitas, uma política industrial, uma política educacional? Qual foi a última vez que você teve acesso a alguma coisa desse tipo, Dumas? Faz anos e anos e anos, né? Faz anos e anos. Eu tenho anos para isso, para lembrar, né? Eu também. A última vez que eu vi foi para governador, eu acho que foi em 2004, se eu não me engano, do Mário Covas. A última vez que eu vi alguma coisa escrita, que ele estava pleiteando... Estudada, programada. Avaliado, tal, etc. Mesmo assim, com algumas falhas, mas pelo menos um começo, meio e fim. Agora, aqui não, aqui tem frases de impacto. Você não tem plano, você tem frases de impacto. Vou reavaliar a reforma trabalhista. Vai reavaliar o quê? Vou tirar a autonomia do Banco Central. Puxa vida, ainda estamos discutindo isso? Quer dizer que nós vamos deixar, então, o presidente mandar no Banco Central? Então, fala o seguinte, o presidente, ao invés de mandar no Banco Central, ele faz parte do Conselho Monetário Nacional. Ele pode falar que a meta da inflação não vai ser 3,25. Bota a cara para bater, fala que a inflação vai ser 10. E aí você não precisa tirar a autonomia do Banco Central. A autonomia, o Banco Central não é independente. Então chega e fala, olha, quem vai pegar o ônus de ter a inflação é o Conselho Monetário Nacional, que é o Ministério da Fazenda, secretário adjunto da Fazenda, da Economia, e o presidente do Banco Central. Então quem manda é o presidente. Se alguém do outro partido ou desse partido quiser tirar a autonomia, ora, para que fazer isso? Fala que não temos mais meta de inflação, seja o que Deus dará. Aí dá liberdade para o Banco Central. Mas é umas coisinhas... Mas nós precisamos tomar cuidado, Dumas, porque tudo isso é possível. Você sabe que tudo isso é possível. É possível, é possível. E aquela coisa, né? Você solta um passarinho, ou um papagaio, quer dizer, na realidade você solta um urubu e fala, olha, independência já falaram errado, né? É a autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central é o 4º poder. Meu Deus, eu nunca ouvi tanta bobagem na minha vida. Eu já vi até falar que nós vamos privatizar a Casa da Moeda, porque senão vai privatizar o Banco Central. O pessoal anda ouvindo, assistindo muito da Casa de Papel. Sabe, a Casa de Papel? Eles ouvem muito grande e acham filme. Que a Casa da Moeda é o Banco Central. Gente, é um xeroquinho aquilo, pelo amor de Deus. Enfim, é o que temos.
É o que temos, Dumas. Para hoje é o que temos. É sempre muito bom conversar com você. Ô, Dumas, só para a gente E gostaria encerrar, aqui, Isa, é sempre um prazer falar com você, mas agradecer, Salete, eu te acompanho faz tempo e é uma honra ser entrevistado por você. Muito obrigado. Na honra é minha, Dumas. Eu que estou com 2 feras aqui do meu lado. Privilégio. A Salete é conhecidíssima. De alguns 3 anos atrás, pronto. Pra gente não falar a idade, né? Isso, nós somos muito jovens, aí vão falar como com essa jovialidade toda e toda essa experiência não combina. Então é melhor a gente ficar quietinho. E fala, você estudou? Não, a gente estudou, mas além de estudar, nós vivemos isso. A gente lembra, nós vivemos esses momentos. E o negócio tá calabroso. Enfim. Obrigado. Escandaloso, como diria o Boris, talvez, é uma vergonha esse país, né, Dumas? Eu tô com vergonha, Eu também, obrigado. Ô, Dumas, se você puder responder uma pergunta do nosso telespectador que deixou aqui no chat, ele pediu para perguntar, Felipe, tem uma pergunta para o professor Dumas, sempre tem muitas perguntas, né? O pessoal adora a participação do Dumas aqui com a gente. Ele fala assim, em relação à guerra na Ucrânia, esse corte da União Europeia junto à Rússia, podemos ter um choque de oferta e possivelmente inflação de demanda no segundo semestre? Veja, não vejo a inflação de demanda, ela já existe na Europa, já existe no Reino Unido e já existe nos Estados Unidos. No Brasil é um choque de oferta, porque meu desemprego ainda está em 2 dígitos. Veja, não é um choque de oferta, é uma intensificação do choque de oferta. O choque de oferta nós já estamos no meio. E aquela coisa, sem querer ser o jockey do apocalipse, mas o que aconteceu no mundo? Doença, guerra e fome. É isso que nós estamos vendo. E é uma intensificação, e nós já falamos aqui várias vezes, não vejo como Putin vai sair dessa sem uma saída honrosa. E a saída honrosa é pegar todo o leste da Ucrânia, junto com Odessa, e tirar o acesso de Mar de Azov e o Mar Negro da Ucrânia. Tá, mas até que ponto você acha que os ucranianos vão permitir isso e o Ocidente não vai colocar mais sanções? Então o negócio está muito longe de acabar. Acho muito difícil de acabar, vai se estender por muito tempo e a inflação de alimentos e de energia vai continuar e aí toma mais taxa de juros. Aí muita gente fala, puxa, mas o economista errou. Veja, economistas erram, mas também o que a gente está falando vale para hoje. Amanhã a guerra pode tomar uma outra proporção e mudar todas as nossas projeções. Então, o que nós estamos falando para hoje. O negócio pode piorar? Pode piorar muito. Ou seja, o que está no radar de nós, analistas e até de cientistas militares que a gente acaba conversando? Ora, Putin pode muito bem jogar uma bomba nuclear tática de 0,2 quilotons. Hiroshima tinha 15, é uma bomba nuclear tática e tentar ganhar a guerra na força. E aí os Estados Unidos entraria ou não entraria? É uma bomba nuclear, mas é pequena. Como é que faria um negócio desses? Quer dizer, isso aí muda completamente o cenário. Ele não vai voltar para casa de mãos abanando depois de 150 mil soldados de 17, 18 anos terem entrado para a guerra. Alguma coisa ele vai querer levar. A Ucrânia não quer dar nada, pelo contrário, quer pegar a Crimeia de volta. Mas aí já pegaram Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, quer pegar a Odessa e quer ficar com a Crimeia. Isso não vai rolar, isso pode esquecer que o negócio vai ficar mais feio. Ele já está desistindo de Kharkiv e Kiev e falou, olha, então fica com você que eu pego uma fatia e tiro o acesso da Ucrânia. Gente, se você tirar o acesso da Ucrânia, é mais um choque de oferta. Porque aí o trigo, quem determina o escoamento do trigo são os russos. Ou seja, e a Rússia está usando alimento como uma arma. Ela sabe disso. Inclusive o vice-chanceler aqui disse agora há pouco que a Rússia vai encontrar maneiras de abastecer mercados com grãos. Vamos ver, né? Quais serão as cenas desse próximo capítulo. Ela devia encontrar alguma forma de terminar esse imbróglio que foi criado na Ucrânia. Isso sim é que ele devia estar sintonizado, porque ele não tem como abastecer mercado com grãos, e nós sabemos disso. Então, é perda de foco, né, Dumas? Se perde muito tempo
com alternativas que não existem, na verdade. É falácia. Está tudo não tem, né? Está destruído. Você está com minas marítimas. Não é assim, abrir, vamos pegar grão. Não, você está com minas marítimas. Os portos de Mariupol estão todos destruídos. Não dá para pegar. Vou pegar da Bielorrússia. Bielorrússia também não pode pegar fertilizante. Então vou pegar herbicida e fertilizante da China. Ela proibiu. 21 países proibiram a exportação de alimentos para cuidar internamente. Então, aonde? Nós não estamos projetando. Já aconteceu. Já aconteceu. Então, infelizmente, já falamos aqui, vai ter fome em alguns países da África e do Oriente Médio. Vai piorar. Infelizmente. Quem resiste mais, né? Dumas, quero agradecer sua participação mais uma vez, sempre muito bom, sempre muito esclarecedor. Roberto Dumas, que é professor de Economia Internacional do INSPER. Obrigada, Dumas. Obrigada, Dumas. Sempre bom estar com você. Obrigada. Muito bom. Prazer, um abraço. Tchau.